Prepare-se para uma jornada fascinante pelos mistérios da antiguidade. Bem-vindo ao canal Arqueologia da Fé, onde exploramos as histórias bíblicas mais intrigantes e desvendamos os segredos ocultos há séculos. Hoje, mergulharemos nas profundezas do oceano para desvendar a lenda do lendário Leviatã, uma criatura colossal que tem intrigado a humanidade desde tempos imemoriais. Acompanhe-nos enquanto desvendamos os relatos antigos, exploramos as evidências arqueológicas e nos aventuramos nas páginas sagradas em busca da verdade por trás dessa criatura lendária. Prepare-se para ser envolvido por narrativas épicas, imagens deslumbrantes e análises profundas que levarão você a uma jornada de descoberta e reflexão. Então, junte-se a nós, aventureiros da fé, enquanto embarcamos em mais uma expedição emocionante pela arqueologia da fé. Prepare-se para desvendar os segredos do passado e mergulhar nas histórias bíblicas que moldaram a humanidade. Está pronto para a aventura? Aperte o play e vamos começar. Quando mergulhamos na classificação dos demônios de Peter Binsfeld, Leviatã surge como um dos 7 príncipes do inferno, o príncipe da inveja. Estudiosos como Tomás de Aquino o descreveram como um demônio encarregado de punir aqueles atormentados pela inveja, devorando-os por completo. Isso nos faz pensar que Leviatã pode ser mais do que apenas uma criatura marinha gigantesca. Ele representa um lugar para onde os condenados são arrastados. Sua boca aberta era vista como os portões do próprio inferno. Se voltarmos ao Antigo Testamento e ao livro do Apocalipse, Leviatã é traduzido como dragão. Naquela época, dragões e serpentes não eram tão bem definidos como hoje, e frequentemente se referiam a criaturas semelhantes. Embora o Antigo Testamento não o associe diretamente ao diabo, o livro do Apocalipse menciona uma batalha épica entre Deus e um dragão de 7 cabeças, simbolizando o mal e o diabo. Durante esse confronto, 2 monstros foram convocados para lutar ao lado do dragão. A primeira besta veio do abismo e a segunda da terra. Essa conexão com Leviatã é vista na história de Jonas, onde ele é engolido por uma baleia, mas alguns estudiosos acreditam que isso possa ser uma referência ao próprio Leviatã. Não é até o livro de Jó que encontramos o nome Leviatã, uma criatura marinha imponente que a humanidade não consegue derrotar. Descrições como dentes afiados e escamas são vagas, o que alimenta debates sobre qual criatura pode ter inspirado Leviatã. Alguns sugerem um enorme crocodilo, uma baleia gigante ou até mesmo uma serpente marinha de várias cabeças. Ainda não temos uma resposta definitiva. No judaísmo, Leviatã é frequentemente associado ao Behemoth, formando um par de monstros, um do oceano e outro da terra. O livro de Enoque, embora não seja canônico, descreve Leviatã como uma fêmea que habita as profundezas do oceano e Behemoth como seu equivalente masculino no deserto. Segundo a tradição, quando o fim dos tempos chegar, esses monstros serão mortos e servidos como alimento para os justos. Uma visão intrigante do Leviatã é apresentada-no, descrevendo-o como um grande peixe. Disse que sua pele será usada para cobrir a tenda onde os justos se banquetearão, e o restante será usado para iluminar as paredes de Jerusalém. Imaginem só, um peixe tão grande que sua pele pode cobrir uma cidade inteira. Há várias menções ao Leviatã na Bíblia com descrições variadas. No entanto, no livro de Jó, encontramos a descrição mais detalhada, retratando-o como um monstro do oceano que cospe fogo, com escamas impenetráveis. Deus o descreve como uma criatura de caos, uma besta indomável que a humanidade jamais poderia vencer. Isso serve como um lembrete de que sempre há mais a aprender sobre o mundo e nossa própria existência. Na mitologia mesopotâmica e babilônica, encontramos relatos semelhantes ao Leviatã, especialmente na história de Tiamat, a deusa do mar, que assume a forma de uma serpente ou dragão e personifica o caos. Sua batalha épica com Marduk, o deus criador, resulta na criação do universo a partir de seu corpo. O Leviatã assume várias formas e significados ao longo das culturas e mitologias, mas a questão que fica é: qual criatura inspirou sua lenda?
Independentemente da resposta, a história do Leviatã continua a intrigar e fascinar pessoas de todas as idades, oferecendo um vislumbre do misterioso e do desconhecido que permeia nosso mundo. Enquanto exploramos o fascinante mundo do Leviatã, é interessante notar como essa criatura lendária transcende culturas e épocas. Além das descrições encontradas na mitologia judaico-cristã e mesopotâmica, encontramos vestígios de histórias semelhantes em outras tradições ao redor do mundo. Por exemplo, em algumas lendas japonesas, há menções a seres marinhos gigantes que podem ser relacionados ao Leviatã. Essas criaturas são muitas vezes retratadas como guardiões dos oceanos, com poderes misteriosos e às vezes até benevolentes. Da mesma forma, em algumas culturas indígenas das Américas, existem contos sobre enormes criaturas marinhas que habitam as profundezas dos mares e rios, desafiando os limites da compreensão humana. Essas adições enriquecem ainda mais a fascinante tapeçaria de mitos e lendas que cercam o Leviatã, demonstrando sua universalidade e duradoura influência na imaginação humana. Dentro das lendas japonesas, os seres marinhos gigantes ocupam um lugar de destaque, muitas vezes associados a figuras mitológicas como Ryujin, o deus do mar. Estes seres são frequentemente retratados como enormes criaturas místicas que habitam as profundezas dos oceanos e dos rios, possuindo uma variedade de características fantásticas. Alguns são descritos como dragões marinhos, com escamas brilhantes e poderes mágicos, enquanto outros são retratados como grandes serpentes ou até mesmo como versões colossais de animais marinhos comuns, como peixes e tartarugas. Nas lendas japonesas, esses seres marinhos gigantes são muitas vezes retratados como guardiões dos mares e rios, responsáveis por proteger a vida aquática e assegurar o equilíbrio do mundo natural. Eles são venerados e temidos pelos marinheiros e pescadores, que buscam sua bênção para garantir viagens seguras e abundantes capturas. No entanto, esses seres também podem ser vistos como criaturas caprichosas e imprevisíveis, capazes de causar tempestades e maremotos se forem desrespeitados. Ao longo da história japonesa, esses seres marinhos gigantes têm sido uma fonte constante de inspiração para a arte, a literatura e a cultura popular, aparecendo em pinturas, histórias folclóricas e até mesmo em mangás e animes modernos. Sua presença na mitologia japonesa adiciona uma camada fascinante à rica tapeçaria de lendas e contos que permeiam a cultura do país, demonstrando a profunda conexão entre o povo japonês e o mundo natural ao seu redor.